Olá pessoal, a nossa aula de hoje será sobre o México, tá bom? Então, dando continuidade aí aos nossos estudos relacionados à América do Norte, já trabalhamos Estados Unidos, trabalhamos Canadá, agora chegou a vez do México. Para isso, nós vamos dividir o México aí em setores. O primeiro são os aspectos geográficos relacionados ao sistema de produção. Só lembrando que os três países que compõem a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, são países desenvolvidos e nós temos o México, um país em desenvolvimento. Então, o país em desenvolvimento ele vai apresentar alguns problemas sociais e que esses problemas sociais estão relacionados desde o processo de colonização. Só lembrando que Estados Unidos e Canadá foram colônias de povoamento. Tinha-se um interesse de desenvolver a região, enquanto a América Latina, incluindo aí a questão do México, foram colônia de exploração. Então, o interesse do colonizador do século XVI, século XVII, era justamente o sistema de exploração desse território. Só lembrando que dentro de um sistema cultural, a mão de obra mexicana, elas são descendentes de indígenas como europeus. Mas há uma predominância dessa cultura indígena nesse país. Para isso, as técnicas agrícolas que eu destaquei para vocês, em sua maioria são técnicas que têm preceitos indígenas. Por exemplo, o conuco é a prática que você tem de simplesmente usar uma técnica bastante antiga, uma técnica rudimentar, que consiste no seguinte: a derrubada da vegetação de um determinado local, depois eles vão queimar essa vegetação para depois iniciar-se uma prática agrícola. Mas lembrando-se de uma coisa: quando você queima a vegetação natural daquela região, você vai gerar um empobrecimento desse solo. O solo é dividido por horizontes, então aquele horizonte A, que é o primeiro, aí vai ficar muito empobrecido. Então, o produto nem sempre vai se dar de qualidade. Só lembrando que a geomorfologia mexicana, onde o norte ele é bastante árido, região bastante desértica, a parte central é formada por regiões montanhosas das montanhas rochosas norte-americanas, que ela vai pegar aí no sul do Canadá, ao oeste norte-americano e também para o México, e a parte sul ela é composta de florestas. Então essa é a base da geomorfologia mexicana. Então, para poder produzir, ele simplesmente tem que atear fogo nessas regiões, deixando uma região empobrecida. Dentro de um mesmo território do conuco, um pedaço de terra, eles irão produzir vários produtos, do milho, do arroz, da mandioca, do feijão. Então, dentro de um mesmo espaço, eles irão produzir vários produtos. O local que ele produz o produto é que nós chamamos de ejidos, que são terras comunitárias. Ou seja, como eles geralmente no início do processo, eles viviam em tribos. Então, cada região produzia o seu próprio alimento. Então, uma comunidade produzindo o seu alimento, esse alimento era compartilhado dentro de uma forma social, onde todos tinham uma função determinada. Então, o local que eles produzem é chamado de ejidos. A prática para se produzir o ejido é chamado de conuco. Por isso, o sistema, por isso, a prática. E uma dessas práticas que até hoje é utilizada no processo da agricultura é justamente as queimadas. Com o passar dos anos, esses ejidos foram se organizando, criaram o modelo das haciendas, fazendas. A diferença básica para cá é que as haciendas elas já passam a ter uma técnica de produção. Por exemplo, a partir de 1950 nós tivemos a Revolução Verde. Foi quando a agropecuária passa a utilizar máquinas, passa a utilizar sementes selecionadas, passam a fazer modificações do solo para que as técnicas utilizadas ali dessem produção de mais qualidades. Eles começaram a fazer o aradamento,
que é o corte da terra por máquinas, para que você pegue o horizonte de baixo mais rico em nutrientes, jogue ele para cima e com isso você tem todo um sistema de troca de nutrientes nesse solo. Depois você vai praticar um sistema de irrigação. Junto com a irrigação você vai selecionar as sementes, que hoje é chamada de OGMs, organismos geneticamente modificados, que essa semente vai se adaptar ao clima e ao solo daquela região. Então já existe uma técnica organizada, onde o governo passa a financiar essas técnicas e essas hacienas começam a produzir alimento através de uma policultura. Só que os dois sistemas, tá? Hacienas mais técnica do que o Egito, mas os dois eram somente por autossustento. Para poder suprir a necessidade alimentar e também um olhar voltado para o mercado externo, para o sistema de exportação, que é a nossa venda, criou-se um sistema de plantation, a nossa monocultura de exportação. Ou seja, dentro de um único território você vai plantar só um produto e esse produto será voltado para o mercado externo. Hoje, em torno de 25% da população economicamente ativa trabalha hoje nesses processos de planteio e haciendas. Então, só estou falando 25% da população, pessoal. Então, o México ainda é uma população agro-rural, ainda é um país agroexportador. Então, a concentração de renda se dá nessas pessoas. E quando eu falo de haciendas, plantation, eu falo de ejidos, e a prática é o comum, tá? Eu quero dizer que esses sistemas ainda fortalecem muito o setor primário da economia. O setor primário é aquele setor que simplesmente, como o próprio nome fala, ele é o primeiro a exercer alguma coisa, tá? Por exemplo, ele planta, depois ele extrai e simplesmente ou uma parte fica para o mercado interno, outra parte fica para ser exportada através do sistema de plantation. Então o México ele tem muitos problemas sociais, uma população pobre, por isso levou à criação do Exército Zapatista de Libertação Nacional. Esse Exército Zapatista de Libertação Nacional entra em conflito com o governo, porque essas pessoas do Exército que não querem se identificar, encapuzadas aí, elas simplesmente lutam por uma ação social, que essa população mais pobre tem acesso à escola, tem acesso à saúde, tem acesso a empregos, tem acesso a moradias, tem acesso à infraestrutura, já que nós estamos falando de um país em desenvolvimento, onde um país que é bastante pantanoso, montanhoso, desértico. Então, muitas regiões não são interligadas através de urbanização, muitas regiões ainda não têm energia elétrica no México. Então, esse Exército de Libertação Nacional, baseado nas teorias de Emílio Zapata e Mancho Villa, que foram os caras que lutaram contra as mazelas sociais mexicanas. Por isso, há esse sistema de briga. Porque, olha só, com o passar dos anos, há uma concentração de terra, fundiária, concentração de terra. E a classe social que mais concentra essa terra é a classe social mais rica do país, que está atrelado aí aos grandes produtores de petróleo, atrelado também à classe política, ou a alguns imigrantes que vieram da Europa ou dos Estados Unidos, que se instalaram no México, compram uma terra barata e automaticamente há um processo de concentração. A concentração fundiária, pessoal, ela vai aumentar o preço dos produtos, porque se você usa o sistema de plantation, você simplesmente planta e exporta para um país que paga mais. Então, nós estamos falando de um país vizinho dos Estados Unidos. Por isso que há essa concentração fundiária e esse conflito entre o exército e o governo para poder melhorar ou amenizar as mazelas sociais mexicanas, tá bom? Então, até a próxima aula.